Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, nosso último encontro da primeira carta de São Paulo a Timóteo, sétimo encontro, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos ouvir primeiro o nosso texto. Os escravos. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis irmãos amados. O falso doutor. Isto é o que você deve ensinar e recomendar. Pois quem ensina coisas diferentes, que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente, à procura de discussões e brigas de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois não trouxemos nada para o mundo e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e com que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmo com muitos tormentos. O verdadeiro doutor. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. Uma bela profissão de fé. Eu ordeno a você, guarde o mandamento puro, de modo irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Os ricos e a conversão. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos. Que eles façam bem e enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Saudações finais. Timóteo, guarde o depósito. Evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Vamos então fazer o nosso comentário. Os escravos. Versículo 1. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo respeito, para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. O testemunho dos escravos cristãos era de que eles deveriam procurar tratar os patrões com respeito. Assim, o escravo cristão não expõe o nome de Deus, nem se torna um contra-testemunho da fé. Paulo tem consciência do sofrimento deles. Estão sob o jugo. Estes homens são oprimidos pela condição de escravos, numa vida dura e sem liberdade. O escravo cristão está numa situação difícil. Se o seu senhor, patrão, é pagão, ele vive uma situação complicada. O escravo cristão não pode se rebelar contra ele. Embora ele é livre em Cristo, não é na sua condição de escravo. O cristianismo nascente não pode ser acusado de fazer revolta contra os patrões. Não faz luta de classes. Cabe ao escravo testemunhar o Evangelho, por meio de uma atitude respeitosa e cumpridor de seu dever para com o patrão. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem. Versículo 2. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles, melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis irmãos amados. Quando o escravo tem um senhor, patrão cristão, e sendo o mesmo diante de Deus, não deve o escravo desprezar seu patrão. Não pode confundir a sua igualdade religiosa com a sua posição social. Cabe ao escravo ser mais solícito, pois para com o patrão na fé, porque eles são irmãos. Deus, em seu amor, abraça a todos, senhor e escravo. Paulo não faz uma reforma social. Ele quer mudar as relações sociais por dentro, a partir da fé e do testemunho cristão. O falso doutor. Versículo 3. Isto é o que você deve ensinar e recomendar, pois quem ensinar coisas diferentes, que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade. Versículo 4.
é cego, não entende nada, é doente, à procura de discussões e brigas, de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas injustas. Os hereges, então aqui nesse versículo 3 e 4, se separaram da comunidade porque não conservaram fiéis as palavras sãs, salutares, de nosso Senhor Jesus Cristo, abandonando a sua revelação. A doutrina da Igreja não é outra senão a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou pelos apóstolos depositários desta doutrina. Separar-se da doutrina da Igreja de Cristo é cair no erro da heresia. Os hereges abandonam a doutrina de Cristo e a doutrina não por buscarem a verdade, mas por soberba e vaidade. Os hereges na história sempre se proclamaram como aquele que tem uma visão mais exata e certa da verdade revelada. Desta atitude vêm os maus frutos, as invejas, as brigas, blasfêmias, suspeitas, injustas. São atitudes destrutivas que se fazem deles cegos pelo orgulho e pela vaidade pessoal. Versículo 5. Polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade. Versículo 6. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Os hereges abusam da piedade do povo, usando a fé como fonte de lucro, fazendo da religião um negócio lucrativo. Costumavam exigir nas reuniões pagamentos em troca de suas doutrinas. Paulo diz: a piedade para tudo é útil, porque tem a promessa de vida futura. Promessa de vida já neste mundo, vida verdadeira e eterna concretizada na eternidade. Os bens terrenos só têm utilidades para a duração da vida. E Paulo quer que tenhamos o suficiente para comer e vestir. Quando o ser humano quer acumular riquezas, se torna censurável. Os bens deste mundo não compram a vida eterna. Versículo 7. Pois não trouxemos nada para o mundo e dele nada podemos levar. Versículo 8. Se temos o que comer e com que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Paulo pede aos cristãos a sobriedade, não o esbanjamento e a ostentação. Esta consciência nos ajuda a ser sóbrios. Versículo 9. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que faz os homens afundarem na ruína e perdição. Paulo alerta para a cobiça da riqueza. Não se pode deixar levar por esta cobiça. A fome de riqueza, a ânsia de enriquecimento, seduz a pessoa e que pode, essa ânsia de riqueza, condená-lo e ele perder a eternidade. Ele se torna escravo dos desejos que vai levá-lo à ruína temporal e espiritual. Versículo 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos.
Deus exige do ser humano decisões claras e precisas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. A cobiça de dinheiro é oposta à fé e à piedade. O verdadeiro doutor, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Timóteo é homem de Deus. Primeiro, como cristão, ele é um servo de Deus. Segundo, como os profetas do Antigo Testamento, tem uma relação com Deus próxima e estreita, consagrando toda a sua vida. E consagra toda essa vida a Deus. E para isto foi consagrado, e ele na sua vocação. Piedade. Centrar a vida em relação a Deus. Justiça. Centrar a vida em relação aos seres humanos. As virtudes são fé, amor, paciência e mansidão. Esta é a meta da perfeição de Timóteo. Versículo 12. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna, para a qual você foi chamado. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. A fé cristã é uma luta levada pela força da fé. Quem persevera não se deixa ser vencido. O prêmio da vitória é a salvação eterna. Esta profissão de fé foi feita no batismo, quando antes de sermos batizados, nós temos que professar a fé na vida eterna. Também na ordenação de Timóteo, quando ele recebeu o cargo de presbítero, ele teve então, neste momento, ao fazer essa profissão de fé, saber que ele tinha que combater esse bom combate. Todo cristão é chamado a lutar. Versículo 13. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos numa bela profissão de fé, eu ordeno a você. Versículo 14. Guarde o mandamento puro, de modo irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ordena a Timóteo e chama como testemunha o Deus Criador e a Jesus Cristo, o nosso Salvador, que testemunhou diante de Pilatos e testemunhou com sua morte na cruz e sua doação total. Levando uma vida santa e sem mácula, Timóteo deve guardar o mandamento, a fé cristã, até a vinda de Jesus Cristo nos fins dos tempos. Versículo 15. Essa aparição mostrará, nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No fim dos tempos, será a manifestação do Pai Eterno, que Paulo afirma é o bendito, único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Este Deus é inatingível para o conhecimento humano, mas conhecido na graça de Deus, que vai elevar o ser humano até essa luz. Este é o nosso destino final, nossa vida em Deus. Os ricos e a conversão, versículo 17. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos, e não coloquem suas esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância, para que nos alegremos.
Paulo destina, no final da carta, instruir a Timóteo como se deve exortar os ricos. Não sejam orgulhosos, sejam humildes. Não coloquem suas esperanças na incerteza das riquezas. Elas são passageiras, e nada se leva delas para a eternidade. Coloquem a esperança em Deus, pois tudo é dom de Deus, tudo dele é graça. Versículo 18. Que eles façam bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Nesse versículo 18, fazer o bem sempre, usar das coisas para fazer o bem. Isto faz os ricos serem ricos de boas obras. Eles devem aprender a partilhar. O perigo principal para o ser humano está no orgulho, na soberba, na falsa confiança depositada no poder incerto das riquezas. Versículo 19. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. A verdadeira vida, a salvação eterna, é um presente de Deus e que os seres humanos não têm mérito diante dele. Todas as obras de amor são obras de Deus, que infunde no coração da pessoa o seu próprio amor divino, que se transforma na pessoa em doação gratuita. É o belo tesouro. Saudações finais. Versículo 20. Timóteo, guarde o depósito, evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência. A exortação final de Paulo a Timóteo. Guarde o depósito da fé, isto é, toda a doutrina da salvação revelada por Jesus Cristo e guardada pela Igreja e que Paulo transmitiu a Timóteo. Com isto, este depósito da fé é fundamento daquilo que se crê. Segundo, evite o palavreado irreverente e objeções dessa falsa ciência, isto é, evite o bate-boca, discussões vazias. Elas não levam a lugar nenhum. Discussão vazia, se deve evitar. A doutrina, o depósito da fé, deve ser mantido e não entrar no jogo dos hereges que querem bate-boca. Versículo 21. Pois alguns a professaram e se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. A persuasão das heresias fizeram com que alguns desviassem da fé. Então se deve evitar isso, essas discussões. Guardar o depósito da fé, este é o fundamento, não se pode mudar, porque foi isso que ele recebeu, é isso que ele vai transmitir. Paulo termina numa carta dirigida a Timóteo com uma saudação, dirigida a Timóteo e à comunidade. A graça esteja com vocês. A graça divina, realizada em Cristo Jesus, esteja com Timóteo e a comunidade de Éfeso. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Com essa nós terminamos essa carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Eu sempre digo, primeiro faça a leitura do texto que estamos estudando, faça as perguntas ao texto, suas dúvidas. E o que mais lhe falou, veja o vídeo e depois procure, olhar entre a sua primeira leitura e aquilo que nós encontramos no vídeo, para você poder fazer uma reflexão aproveitável. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.